tarde! Boa tarde! Estamos aqui hoje numa live super relâmpago para conversar um pouquinho sobre um tema que a gente conversou ontem. Na hora da janta. Na hora da janta. Por que esse tema, né? O que é o vazio? Bom, primeiro, essa live, ela não é uma live de conteúdo. A gente não vai estar trazendo nenhuma informação, assim, de coisas, né, que a gente aprendeu. É uma live filosófica. A gente vai discutir algumas ideias que a gente tem, até porque a gente não sabe, quer dizer, pelo menos eu não sei definir isso, assim, o que é esse vazio, né? Essa questão do vazio, ela apareceu pra gente apareceu pra mim numa conversa com os meus mentores, e eles trouxeram, eu até gravei um vídeo, né, dessa conversa com os meus mentores, falando da questão que eles trouxeram de eu soltar os pesos de outras pessoas, né, e aí que as coisas na minha vida iam começar a fluir do jeito que eu gostaria e tal. E no final dessa conversa, eles me trouxeram essa informação: viva o vazio. E eu falei, ok, como eu tava num processo de expansão, né? Eu tava com a frequência cerebral baixa, eu recebi essa informação e falei, ok, achei que eu tivesse entendido o que era isso, esse viva o vazio. E quando eu voltei pra razão, falei, mas que caramba é esse vazio? E isso faz mais ou menos um mês que essa frase vem martelando na minha mente, viva o vazio. Vivo vazio, vivo vazio. E eu, caraca, o que é esse vazio? Mas eu sempre fui deixando pra lá, né? Tipo, vivo vazio, beleza. Em algum momento eu vou entender o que é isso. Depois até conversei com os meus mentores de novo, mas não perguntei nada a respeito desse vazio. E vida que segue. E martelando, vivo vazio, vivo vazio. Aí até que ontem, eu e Gabi, a gente saiu pra jantar. E aí eu perguntei pra ela, falei, amor, o que você tem de informação sobre o vazio? Porque um pouquinho antes da gente sair pra jantar, enquanto a Gabi tava tomando banho, eu resolvi colocar uma meditação. Tipo, eu vou procurar se existe essa meditação pro vazio. E por incrível que pareça, existe. E não é uma meditação, são diversas meditações que existem para se conectar com esse vazio. Eu fiz, enquanto a Gabi tava tomando banho, essa meditação pro vazio. E não tenho clareza ainda sobre o que é vazio. Não sei se algum dia terei? Não sei, mas enfim. Aí eu conversei com a Gabi, né, sobre isso, perguntei, o que você sabe sobre o vazio? Amor, o que você sabe sobre o vazio? Então, dentro dos ensinamentos que eu sigo, do hinduísmo, do budismo e do que eu pratiquei, tem várias teorias, vários ensinamentos que falam sobre isso. Mas, para dizer ao pé da letra mesmo, é só vivenciando. E o que é o vazio, né? Tem pessoas que imaginam que é o universo, aquele desenho do universo preto, apagado, acha que é fora, acha que é um descanso profundo, acha que dá muitas coisas boas, muitas coisas ruins. Mas pra mim, dentro das minhas práticas de meditações, estando em silêncio e já ter ficado horas em silêncio, eu percebo que chega num estado de descanso. E na verdade, quando a gente vai falar sobre vazio, a gente não tem muito o que explicar, não dá pra ficar dando nomes e fórmulas e uma explicação consciente, porque qualquer explicação que surja vem da mente egóica, vem do ego. Então é sempre um julgamento meu sobre aquilo, do que eu acho que deveria ser, de como é, e passa por um filtro. Então a experiência direta, e tem mestres, professores de muitos anos já, que tem livros aí, né, Yogananda, os mestres, Maharaj, enfim, outros mestres que falam que o vazio é essa experiência do absoluto, que é um lugar cheio de graça, que é o descanso profundo. Para uns é o estado de iluminação, despertar de consciência, então eu só consigo atingir esse lugar quando eu morro. Ou, né, quando eu morro com essa consciência. Ou quando eu estou no estado de iluminação muito profundo, que é a hora que eu volto a viver nesse mundo, né, vamos dizer assim, nesse mundo apegado, como ser humano, imperfeito, enfim, com todas as crenças e julgamentos que eu tenho sobre muita coisa. Eu vou para esse estado por um insight, que insight na própria tradução já disse, né, para ir para dentro, descanso. Então eu tenho um feeling de instante, de insight, percebo o que acontece ali e volto para minha vida. E no minuto seguinte, no segundo seguinte, eu já esqueço o que é essa experiência. Ainda assim, nesse estado de experiência, até para quem faz outras práticas, rituais com ayahuasca, outros tipos de meditação,
dentro do que eu acredito, né, é ainda assim esse lugar de vazio, de experiência, por mais que eu sinta, que eu viva, nem dá pra explicar, porque é a minha experiência. E ainda assim, como eu estou dizendo, é uma experiência. Então é muito tênue a linha de perceber, não, tô nesse estado presente, iluminado, e é de fato o estado presente, iluminado, ou é só minha mente colocando mais uma camada, mais um apego, coisas do meu ego, porque a ideia, na verdade, quando a gente até fala sobre autoconhecimento e espiritualidade, eu até falei isso algumas vezes também no meu Instagram, é um processo de autodesconhecimento, porque esse processo de descascar, você vai tirando de você para chegar no âmago do seu ser, que já tá ali, esse estado de vazio, que muitas vezes gera angústia, tristeza, ansiedade, mas é nesse lugar que a gente descansa, é nesse lugar que é para ser o absoluto. Mas não é muita coisa, é simples, é básico, é só deixar ser, é natural, é leve, e é pra ser natural, nem bom nem ruim, nem confortável nem desconfortável. Então tudo que a gente trazer, tudo que a gente falar, ainda assim, falando, é uma experiência da minha mente, é um filtro que eu trouxe, é algo que eu já sei de alguma forma, que eu acho que é o certo, que passa pela minha mente, que traz um filtro, que traz uma projeção, que traz uma ideia, e aí eu exponho isso. E aí eu exponho isso em forma de fala, de comunicação. Quem recebe, absorve isso, entende do jeito que está na mente da pessoa, filtra de uma outra forma, então já não é nada, aí não é mais nada disso, aí já está muito modificado. Então, a gente fala mais ou menos como seria, como deveria ser, de acordo com os estudos e com prática pessoal, mas a experiência em si, para mim, não tem muito o que ser explicado. Porque é a experiência de cada um, né? É a experiência de... E ainda assim, sendo a experiência de cada um, é ainda uma experiência da mente. Que a minha mente diz que é o certo. E na verdade é só o ego, mais uma vez, colocando mais uma capa e dizendo: agora você está meditando certo. E na verdade não é a experiência pura, vamos dizer, inocente. E sim mais uma experiência da mente. E você falando, né? Não sei se alguém entendeu alguma coisa. Pode comentar aí. Mas assim, você falando, é que nem eu tava dizendo no começo, né? Tipo, eu fui buscar entender o que é o vazio pra saciar essa minha necessidade racional de compreender algo que me foi falado, vivo vazio. Mas talvez é isso, né, que você falou, não tem que compreender, porque é algo que é incompreensível. É algo que é experienciado e cada um vai ter a sua própria experiência. Ou não, né? Você trouxe ontem da questão que Buda fala no Yogananda, né? Da questão da coluna vertebral. Tem uma passagem do Yogananda, eu não sei se é exatamente com essas palavras, mas ele fala assim: Deus mora na coluna vertebral. Por quê? Porque na coluna vertebral em si mesmo tem lá disco, vértebra, disco, o caminho lá, o espaço para as articulações que movimentam o nosso corpo, a gente mobiliza a coluna central, vertebral é a parte central do nosso corpo, né? Então, se todo mundo tem a coluna vertebral saudável, vive bem, faz muitas atividades, tem muita possibilidade de vida. Pode ver que a pessoa que tem uma dorzinha, um problema na coluna, ela já é limitada. Quem dirá problemas, disfunções mais acentuadas ou mais graves, a pessoa não anda, a pessoa tem outras questões. E isso, quanto isso interfere na sua cognição, no seu estado mental, né? A gente percebe as diferenças. Tem dor... E assim, começar pelo básico, superficial, até aprofundar. O básico, superficial. Se eu tenho uma dor nas costas, eu já não penso direito, já fico triste, ansiosa, estressada, já não tenho vontade de fazer muita coisa, já me abaixa a frequência, né? Então, quando ele fala Deus mora na coluna vertebral, mais ou menos isso, é porque de fato a coluna saudável, que tem um espaço vazio nela mesmo, entre as laterais, né, entre uma parte para articulação, uma parte para outra, onde corre sangue, corre líquido, fluido, enfim, né, totalmente espaço vazio, né, não passa a mão, né, esse é um modo de dizer. Mas é nesse Na verdade, peraí, só te cortando, na verdade não é um modo de dizer, né, a física, ela traz isso, que as coisas, elas não se tocam. A gente acha que eu tô tocando aqui a Gabriela e eu não tô tocando. Existe um espaço vazio entre o braço da Gabriela e a minha mão, por mais que eu sinta. E aí, gente, como que isso acontece? Não vou saber explicar. Tem os documentários que a gente recomenda. Mas
Porque a nossa mente cartesiana, né, ela entende, tipo, eu estou sentindo o braço da Gabriela, ó, tô até movimentando o braço da Gabriela. Mas aí entra na parte da física, né, da movimentação, da pressão, enfim, né? Quem entender mais de física, por favor, comenta. Mas a física fala que a gente não se toca, que nem as células uma tocam a outra. Então, quando fala dessa questão da coluna vertebral, de ter esse espaço vazio, dentro do que eu conheço, né, eu entendo que realmente existe espaço vazio em tudo. E a gente assistiu um documentário que chama Quem Somos Nós, que são diversos cientistas falando de física quântica e tal, que eles falam... Dentro da célula, entre o núcleo e a membrana celular, existe um espaço vazio. Que se a gente fosse amplificar a célula, ela é tamanho real, grande. Então, o núcleo seria uma bola de basquete e a membrana celular, ela seria 32 quilômetros de raio desse núcleo que é a bola de basquete. E tudo isso entre a bola de basquete e a membrana celular, entre o núcleo e a membrana celular, é vazio. Então, assim, é muito espaço vazio que a gente não entende como é possível, né, vivenciar esse vazio. Então, quando você fala da coluna vertebral, é um espaço vazio, mesmo que micro, né, microscópico, mas existe esse espaço vazio ali dentro. E é interessante entender sobre esse espaço vazio, porque ele fala, né, Deus mora na coluna vertebral. Nesse espaço vazio, que é onde eu sinto angústia, tristeza, que eu não dou conta de mim e que eu não consigo ficar lidando com as questões que tem de mim mesmo, mas ele fala que é lugar de descanso, porque é lá que mora Deus, né? Ou que eu acredito de ser superior, maior, que tem minha fé, minha esperança, enfim, que é algo que me transforma. Então, nesse lugar vazio, é um lugar que muitos não aguentam ficar, que a gente fala em meditação, dá 5 minutos de meditação, que é eterno, 10 minutos de meditação que parece então o fim da vida, começa a perna coçar, dá incômodo, vou mexer no celular, vou ver Netflix, vou fazer outras coisas, porque eu não dou conta de ficar dentro de mim, nesse lugar de descanso, que é onde a gente acessa angústia, desconforto, enfim, N coisas que a gente se relaciona com o vazio e fala, é muito ruim, eu não quero. Então, e ele fala, descansa nesse lugar, porque é nesse lugar que você confia, que você ilumina, que você entende algumas coisas, que é só nesse lugar que você vai descobrir. Então, ao invés de ser negativo, é através do negativo que você entra nesse lugar de descanso. Por isso, Deus mora na coluna vertebral. Por isso que é esse ponto de descanso. Estarei aqui para descansar, lidando com tudo que eu não gosto em mim, com todos os desconfortos, com tudo que eu julgo como errado, profano, difícil, chato. Porque quando entra no lugar de descanso, gera um apego. E quando entra no lugar ruim, eu quero sair logo, mas é esse treino, não vou me apegar quando é bom, vou aprender, vou aproveitar, vou perceber o melhor disso, e quando for ruim, não vou querer fugir, porque quanto mais eu quero fugir, mais tempo dura aquilo, e aí eu vou me experimentar nesse lugar desconfortável até que aquilo se dissolve e se assenta. Então, e tem um professor que eu tô fazendo curso com ele, e ele fala, deixa marinar, é mais ou menos isso mesmo, mas deixa marinar, fica ali, deixando assentar tudo, acontecer tudo. E a experiência de vazio, que particularmente eu consigo experienciar um pouco mais, é quando eu fico mais tempo em meditação, em silêncio. E tem diversas técnicas para chegar nesse lugar. Mas quando você entra nesse lugar, eu falei isso ontem na janta, quando você entra nesse lugar, beleza, fiz lá, experimentei esse lugar, já sei mais ou menos o que é aquilo, que eu sustento, que é o meu ser maior, que assiste a Gabriela, personagem perfeita e relativa. Então eu já entrei nesse lugar. Então quando eu vou pra vida e acontece alguma situação, independente de que situação que seja, eu posso escolher como lidar com essa situação, mesmo que não seja fácil, porque em algum lugar dentro de mim eu já sei, mas você já esteve nesse lugar. Então faz diferente aqui, age diferente aqui, ou volta para esse lugar, senta lá e observa de novo. E muitas vezes a gente esquece, até por isso que inclusive a gente recomenda, né? Prática de meditação é comprovado cientificamente, médicos orientam, cientistas orientam e deve ser feito de forma regular. Nem que for 1 minuto por dia, porque 1 minuto na meditação em silêncio já é bastante. Mas faça, né? Diariamente, experimente diariamente. Seja
sentando para meditar, ficando em silêncio, andando sozinho de bicicleta, porque está focado, concentrado no seu movimento, e você está nesse lugar de meditação, apesar de estar na rua, no movimento, você está com você, lavando a louça, caminhando, ou só, de fato, como a gente fala de forma tradicional, sentar em silêncio, sentar para meditar. E quando você fala, né, Deus mora na coluna vertebral, que é nesse espaço vazio, a minha mente, ela vai pro nosso Deus interior, né? Não o Deus que a gente julga, que os cristãos, né, sei lá, cada um dá um nome ali para Deus, esse ser todo-poderoso que criou. É o Deus interior, porque tudo bem, nós somos imagem e semelhança de Deus, nós temos a centelha divina dentro da gente, e nós, enquanto ego, enquanto personalidade, RG, CPF, nome, endereço, a gente esquece desse Deus interior. Então, quando a gente vai para esse lugar, se eu estiver falando besteira, você me corrige. Não, é isso. Quando a gente vai para esse lugar, que é uma prática, né? A gente se conecta com essa centelha divina, com esse Deus que existe dentro de nós, que é um lugar onde tudo é possível. É um lugar onde a gente se conecta com o todo. E acho que é por isso que a gente sai dessa mente egóica, porque a gente expande, né? A tal da expansão da consciência. A gente expande, a gente se unifica. Então a gente se relembra de quem nós somos, dos deuses que nós somos lá na nossa origem, que tudo é possível, que aí não tem dor, que aí não tem falta de dinheiro, que aí não tem problema de relacionamento, que aí não tem briga com fulano, desconforto com ciclano, e a raiva, e o medo, e não sei o que. É isso. Sim. Né? Então, quando a gente traz isso pra dentro, e lógico, é uma prática, porque a gente tá acostumado a ser cabeça, ser mente, ser ego, racional, blá blá blá. Então, quando a gente vai pra esse lugar, depois dessa prática, que não sei quanto tempo dura, porque eu nunca cheguei nesse lugar, mas eu vou fazer uma live falando como eu cheguei nesse lugar. Mas enfim, pra eu viver esse vazio, né? A gente chega nesse lugar, a gente começa que nem a gente estava conversando ontem, né? Porque essa conversa minha com a Gabriela de, e aí, você sabe o que é vazio? Você já chegou nesse vazio? Foi, tipo, chegar em diversas outras questões, que é essa questão do faz sentido a gente viver com picuinha com os outros? Exato. Faz sentido a gente ter raiva de fulano, brigar com ciclano, porque ciclano falou com a gente que tava mal-humorado, que não sei o que. Então, quando a gente começa a entrar nesse ponto, o negócio é muito mais profundo. Sim. Né? Porque é uma questão de... Ontem a gente ficou se questionando sobre o que acontece depois que a gente morre, né? Então, você começa a fazer algumas reflexões em questão da sua própria existência enquanto ser humano, né? Porque a gente tá aqui nessa 3D aprendendo diversas coisas. Não sei se todo mundo, mas acredito que quem segue, ou eu ou a Gabi, tem essa visão de estar buscando ser uma pessoa melhor, né? E aí você começa a lidar com algumas questões que são muito... eu não tenho até palavras para falar isso, mas assim, muito primitiva, né, de viver ali com base nas nossas emoções e nas coisas que a gente cria na nossa mente, na historinha que a gente cria na nossa mente, porque a nossa emoção, ela vem com base em alguma criação que a gente teve na mente, né, por exemplo, eu estou com raiva da Gabi porque ela fez isso pra mim. Tá, mas isso foi uma coisa que eu criei, que ela fez isso pra mim, foi algo que eu criei, foi com base na interpretação que eu tive de algo que ela fez. Sim. Que às vezes não tem nada a ver com a intenção dela inicial. E um dia a gente até teve uma discussão sobre isso, né? Porque ela falou assim, porque eu pedi pra você fazer uma coisa e você não deu importância pro que eu pedi. Eu me senti... Como que você se sentiu? Sem ser ouvida, desvalorizada. Ela se sentiu sem ser ouvida, sem ser valorizada. E na minha mente foi... Lógico que não teve comunicação, né, na hora. Isso foi uma falha minha. Mas na minha mente foi... Eu ouvi o que ela pediu pra eu fazer,
Mas eu vou terminar de fazer o que eu tava fazendo, porque a gente tava com o tempo contado. Eu vou terminar de fazer o que eu tava fazendo pra fazer o que ela me pediu depois. Sim. Então, assim, ela viveu um universo todo muito particular dentro da mente dela. A minha mente era um outro universo. E aí, a forma como eu agi fez com que ela se sentisse que eu não valorizava ela, que eu não ouvia ela, que não sei o que. E na minha mente era, a gente tá com o tempo contado. Deixa eu terminar aqui o que eu tô fazendo pra fazer o que ela fez. Pra fazer o que ela pediu, pra daí dar tudo certo. E aí, então, é uma interpretação dela com base na minha ação, fez com que ela ficasse chateada comigo, que não sei o que. Então, a gente tem essas questões, sim, né? E aí, quando a gente começa a amplificar isso, a sair dessa personalidade, dessa mente, dessas emoções, a gente começa, ontem, por exemplo, a questionar. Né, de tipo, gente, mas faz sentido? Faz sentido eu ficar com raiva de fulano? Porque isso é tão pequeno diante de uma imensidão. E eu não tô desvalorizando o que a gente sente, porque quando a gente sente, pra gente é muito real. Sim. Né? Mas quando a gente começa a ter essa compreensão muito ampla e muito profunda do que a gente é, de quem nós somos. Eu não tenho compreensão de quem nós somos, mas eu não sei se um dia eu vou ter compreensão de quem nós somos. Mas quando a gente começa a ter essa compreensão de o negócio é tão grande e a gente tá preso, né, nessa dualidade, nessa coisa pequena que a gente entende que a gente é, eu acho que é aí o passo para transformação. Eu acho que é aí o passo para mudança de consciência, para evolução pessoal, para evolução espiritual, porque a gente vai se dissociando do ego e a gente tem medo, né, de dissociar do ego, de perder essa identidade que a gente acredita que a gente é. Sim. Eu, enquanto espiritualista, e eu falei que seria uma live zero conteúdo, ia trazer muitas dúvidas, ia ser um papo de doido, né? Mas muito filosófica, pra gente conversar mesmo. Quem tiver aí querendo conversar com a gente, traga essa visão também pra gente conversar, porque tudo agrega, né? É uma live de muitas dúvidas e pouquíssimas, zero certeza. Mas eu, enquanto espiritualista, eu acredito que esse corpo, Luana, essa identidade Luana, é só uma dentre muitas as que eu já vivenciei e muitas as que eu vou vivenciar, né? É só uma roupagem que o meu ser, o meu espírito, a minha essência tá vivendo nesse momento. Então eu, enquanto Luana agora, estou terapeuta, né? Estou dona da Casa Expansão, estou companheira da Gabriela. E depois que eu morrer, ou sei lá, daqui a um dia, um ano, sei lá o que eu vou ser, mas isso vai ser um papel dentro da representação ali da vida que eu vivenciei, né? E por que eu tô falando isso? Nem lembro. Porque não tem a questão que você falou de... do ego, né? Então, assim, a gente tem medo de se... A gente tem medo de se perder, de perder essa identidade, a gente se agarra firmemente, né? As pessoas, elas têm síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, sempre assim, Gabriela, então elas têm medo de perder isso, de perder essa essência, que elas acham que é a essência dela, mas na verdade é tudo uma coisa que é construída ao longo da nossa vida, né? Com base nas coisas que a gente aprendeu, no ambiente que a gente viveu, e as pessoas têm medo disso, assim, de, meu Deus, e se eu me despersonificar? Exato. Eu vou ser o quê? Eu vou ser quem? Né? E eu até publiquei ontem uma frase de um livro do Dr. Heer, que é o cofundador de Axis, que ele fala sobre a questão dos julgamentos que a gente tem sobre a gente mesmo, né? Então a gente sempre se identifica como certo ou como errado. Isso aqui é o que eu acho que é certo a fazer. Tá, mas quem te ensinou que isso é o certo a fazer? E quem ensinou essa pessoa que isso é o certo a fazer? E aí, se a gente for buscar, é uma crença, uma construção mental ali que foi passando, né, às vezes coletivamente, de que aquilo era o certo a fazer. E se a gente não tiver o julgamento de que isso é o certo a fazer? Quem né? diz que é certo que é errado? Quem diz que é certo que é errado? E se a gente se libertasse desses julgamentos? Isso é o certo a fazer e isso aqui é o errado a fazer. O que a gente seria? Quem a gente seria? Eu acho tão lindas as pessoas que elas só vão, né? Elas só seguem no fluxo. Sem julgamento. Só vai. Eu senti de fazer isso, eu vou.
Ah, eu sou assim, eu estou assim agora e eu pronto. E quantos julgamentos essas pessoas recebem? Né, de, nossa, mas a pessoa, ela não para em cidade nenhuma, ela não sabe o que ela quer da vida, né, ela tá perdida. Gente, ela tá perdida ou ela tá buscando se encontrar realmente? E se desvencilhando de toda essa construção que a gente fica buscando e que na verdade só limita a gente, né? E quando a gente entra nesse estado de meditação profunda e de prática, que eu acredito que deve levar algum tempo para as pessoas chegarem nesse lugar, né, de Tudo bem que a gente conhece pessoas que chegam nesse lugar de despersonalização com muita facilidade, mas é uma coisa que assusta, né? A pessoa ela não se permite ir lá, para além do véu. Mas enfim, para algumas pessoas isso deve levar anos, para outras às vezes as pessoas buscam a vida inteira e talvez nunca encontre, sei lá. Mas enfim, quando se chega nesse lugar de despersonalização, de transcender esse ego, deve dar medo. E eu acho que é aí que é o tal do vazio. E é um lugar também de rompimento. A gente fala romper barreiras, né? Despertar de consciência, samadhi, nirvana, mente certa. A gente dá vários nomes para a mesma coisa, né? E é um processo de descascar mesmo. Então, quando a gente em práticas meditativas, né? No meu caso, falando do hinduísmo, do budismo, das minhas práticas de yoga, tudo que está relacionado a esse mundo, que não tem diferença do que a Luana estuda, do que ela oferece, do que ela pratica, porque são formas diferentes de falar a mesma coisa, né? E a gente chega nessa técnicas diferentes. E a gente chega nessa compreensão quando a gente senta para jantar e entra nesses assuntos e conversa, que é muito legal também. Mas é legal também saber a visão do outro, né? Mas o que eu quero dizer, quando a gente entra nesse estado de romper, realmente, a gente vive falando isso, pra quê, né, julgar e pra quê, né, odiar a pessoa? E a Monja até Coen fala isso, né? Não precisa, não vai, a minha raiva, o que eu sinto, ela fala, não é nem bonito e nem feio. Faz parte da natureza humana sentir o que sentimos. Agora, o que eu faço com isso é outra coisa. Então, se eu sinto raiva, tá tudo bem eu sentir raiva, eu vou lidar com isso de uma outra forma. Do que ir lá, xingar e bater, não vai resolver, né? Mas é tomar medidas adequadas de transformação. Quais são as medidas adequadas de transformação? O que é assertiva, né? De forma assertiva, é saber lidar com o que sente. Não é controlar, não é negar, mas também não é ir lá e agir na agressividade. E assim, a raiva acaba sendo uma amiga, porque ela me motiva a sair do lugar para perceber uma condição que só tá dentro de mim, que não tem nada a ver com a outra pessoa e que depende de mim mudar. E aí, com a vida, em práticas meditativas e vivendo a vida, porque não é neutro, falar, autoconhecimento é neutro, é cinza, é chato. Não, é vida mesmo, eu sinto, eu não sinto, é profundo, eu vivo aquilo, para quando eu entrar nas minhas práticas meditativas entender, tudo isso está dentro de mim, eu vou ter que lidar de alguma forma melhor para soltar. E aí quando eu solto, eu trago esse rompimento que é o vazio. E nesse lugar de vazio, pra que eu vou sentir raiva? Pra que eu vou querer julgar? É para acolher todo mundo, não deve existir competição, e é muito na teoria, né? Mas eu sei que não é fácil. Entretanto, né, até na minha formação, meu professor disse, quando começa a formar a mulher, gesta, tem um filho lá que vai vir pra vida. Começa a formar o coração, formou o coraçãozinho do bebê, começou o processo de morte. Tanto que tem até um psicanalista que fala, né? Alguém pergunta pra ele, quantos anos você tem? Ó, em média, eu acho que eu tenho mais uns 20 anos de vida. A gente fala, né? Tenho 34 anos, não é 34 anos de vida, é 34 anos de morte, porque tudo isso já foi, já é passado. A gente está fadado ao passado, né? Acabei de falar, já é passado. Então, 34 anos de morte. De vida, eu devo ter, espero que tenha uns 40 anos de vida. Espero chegar, né? Então, porque ainda o que eu vou viver. Então, começou o processo de batimento cardíaco, começou o processo de morte. De fato, cada dia faça seu melhor, se desenvolva para deixar o seu legado, para beneficiar você e outros seres, para que quando você for, porque é só uma passagem, a gente já está cansado de saber disso, né? Você deixa algo melhor para ser recordado, de novo o passado. Mas enquanto eu estou vivendo, comemoro, nossa, consegui, fiz 35 anos, 36, 37, mas não sei amanhã. Então, até agora eu tenho 34 anos, até agora 34 anos de morte. De vida espero ter mais uns 40, não sei. Porque, 50, vai.
Porque é sempre que eu vou fazer amanhã, o que me dita de melhor agora. Não é que eu não posso ter ansiedades, ambições para o futuro, mas para não gerar ansiedade, como eu faço isso melhor agora? O que eu tenho agora de melhor? Eu tenho isso. Essas são as ferramentas. Então é com isso que eu vou mexer. Naturalmente, o amanhã vai ser melhor dentro do que é para ser. Porque por mais que eu imagine, semana que vem eu farei tal coisa, será assim, dessa forma, desse jeito, nesse contexto. Pode até ser exatamente como você queria. Mas ainda assim, se você esperar por isso, você vai se frustrar. Porque não é exatamente como está na nossa mente. Alguma coisa muda, né? E até os mestres falam, né? O sol não nasce porque você tá vivo, o sol nasce porque tem que nascer. Então a gente sempre tem que sair desse eu, meu, egóico, puxado, personificado, que é pra mim, né? Nesse lugar pra ir pro todo. Eu faço o meu melhor, mas é o melhor pro todo. E a Monja Coen até fala isso, né? O que você fizer, tem meditação que fala isso antes de entrar em práticas meditativas, é até uma oração. Tudo que você fizer, você pensa, vai beneficiar a mim e a todos os seres? Mais ou menos, não faça. Ah, só a mim, não faça. Só os outros, não faça. Tem que de alguma forma te atingir de forma positiva e beneficiar os outros. Outras pessoas vão ser beneficiadas disso. Com minha atitude, com o meu comportamento, pessoas vão me tratar melhor, que vão, olha só como que foi com a Gabi, então vou fazer isso com tal pessoa também. E meio que energeticamente espalha isso. Aí sim você faz e beneficia. Então, sabendo que é esse processo de morte e que não é negativo, não é pesado, não é ruim, não é pra ser, nossa, agora vou fazer tudo que eu puder porque tá acabando minha vida. Não, é consciente, né? Fazer de forma consciente, madura. Dá pra fazer? Vou fazer porque eu sei que cada dia é um dia valioso. E ser leve, ser da melhor forma. Mas fazer esse processo e também treinar isso em práticas meditativas é o lugar de você entender que nesse lugar de vazio, que é um descanso, e aí a experiência de cada um, e ainda assim, como eu disse anteriormente, uma experiência da mente, mas fazer o seu melhor é que de fato você tem mais consciência para seguir melhor com tudo até que seu dia carnal acabe. E aí são outras coisas que vêm de acordo com a crença de cada um. É isso. E isso que você falou, né, da questão de, eu tenho 34 anos que já foi, né, e quanto a gente vive a nossa vida preso no que já foi. A gente vive a nossa vida preso nos traumas que a gente teve, a gente vive a nossa vida presa nas experiências que a gente teve, a gente vive a nossa vida presa nas pessoas que passaram, nas emoções, nos aprendizados que a gente teve. E tudo isso hoje faz sentido? Porque assim, eu trabalho com técnicas que faz com que a gente se desvencilhe dessas emoções, desses traumas, dessas memórias, né, dessas crenças que a gente aprendeu lá atrás. Pra quê? Porque isso tudo já passou, já não faz mais sentido. Né? A Luana lá de trás, ela não é a Luana de hoje, não é a Luana que eu quero ser no futuro. Então, pra que eu vou ficar me prendendo nessas coisas? Mas a gente prende, porque isso fica armazenado na nossa mente. Então, como que é, né, pra gente olhar daqui pra frente e, eu não sei quanto tempo de vida eu tenho. Eu não sei se é 1 hora, se eu vou sair na rua, cancela. Mas eu vou sair na rua e, sei lá, vou ser atropelada, cancela. Mas, né, só trazendo esse exemplo. Eu não sei se eu vou acabar a live, cancela de novo já. E vou cair dura aqui, cancelado. A gente não sabe o que a gente tem, né, de vida. Mas a vida que eu quero não é criar uma projeção da vida que eu quero e viver com base nisso. Mas quem é a Luana que eu escolho ser daqui pra frente? E o que eu tô fazendo pra que isso aconteça na minha vida? Né? O que eu tô consumindo de informação? Os programas de televisão que eu assisto, o que eu consumo que faz com que eu chegue nesse lugar? Eu fico assistindo novela o dia inteiro? Eu fico assistindo, sei lá... Jornal. Isso é uma coisa que a gente conversou ontem. Big Brother... Né? Eu fico vendo desenho animado o dia inteiro. Isso vai fazer com que eu chegue no lugar de desenvolvimento pessoal mesmo e até de coisas materiais que eu busco na minha vida. Ou eu procuro, no meu caso, eu procuro sempre estar lendo livros de espiritualidade, de desenvolvimento pessoal, consumindo coisas no YouTube, podcast, né?
até documentários, a gente assiste sempre algum filme mais voltado pra espiritualidade, que tem algum Vamos recomendar aqui ensinamento, né? E coisas assim, porque isso vai ampliando o meu conhecimento, isso vai fazendo com que eu tenha reflexões, isso vai fazendo com que eu chegue cada vez mais próximo, mesmo que esteja, sei lá, milhas de distância da Luana que eu quero ser. Mas é um passinho que eu vou dando rumo àquela Luana, né? E eu falo aquela Luana enquanto espírito mesmo, enquanto evolução espiritual, enquanto aprendizado que eu quero ter na minha vida, porque já falei, um monte de gente já me ouviu falar isso, não quero voltar pra Terra quando eu tiver que voltar. Eu quero voltar lá na 5D, né? Outra dimensão, chega de experiência da Terra. Então, o que eu tenho que fazer para sair dessa roda de samsara, desse karma, né? Então, eu tô nesse processo de comprometimento comigo mesmo, com a minha evolução espiritual. E aí, ficar preso nisso tudo que já passou só atrasa a gente. Então, o que a gente faz? O que a gente pode mudar na nossa vida? As coisas que eu vejo na televisão, os livros que eu leio, as pessoas que eu me relaciono, o tipo de comida que eu me alimento, né? A gente fica sempre deixando, segunda-feira eu começo. No ano que vem eu quero fazer tal coisa. Mas será que a segunda-feira vai chegar? Será que o ano que vem vai chegar pra você? Universalmente, sim, a segunda-feira vai chegar. Sim, o ano que vem vai chegar. A Terra, né, ela não para de viver porque você tá vivo ou porque você morreu. Mas você, enquanto personalidade, enquanto espírito, nessa experiência, você tem começo, meio e fim. A gente não sabe quando é o fim. A gente só sabe que a gente vive aqui, agora, o presente. Né? Então, o que a gente pode fazer agora pra gente melhorar enquanto ser, enquanto corpo, enquanto espírito, enquanto alma, enquanto centelha divina? Né? Porque a gente não sabe, a gente fica postergando as coisas, achando que a nossa vida é infinita. E não é. Né? E isso foi um motivo de surto, assim, que eu tive ontem na nossa conversa, que eu falei, caraca, eu sei que eu tô comprometida e que eu faço bastante coisa, mas o que eu posso fazer? E essa live, ela veio até com esse propósito, né? Antes de dormir eu recebi essa informação, tipo, faz uma live pra falar sobre isso, porque outras pessoas podem ser beneficiadas com essas informações. Pode ser um cair de ficha que você tava precisando pra mudar a tua vida. Pra levantar a bunda do sofá e parar de ficar esperando o amanhã e fazer o hoje, né? É o taoísmo que fala ação da não ação. Acho que é. Acho que é o taoísmo que fala dessa questão da ação, da não ação, né? De você esperar, mas não é sentado esperando, é o soltar. Eu tô fazendo, eu não fico na ansiedade daquilo, de que tem que acontecer, eu estou fazendo, mas eu solto. É difícil isso, é difícil. Porque se a gente tá fazendo, a gente quer ver o resultado rápido, né? Então é fazer, é agir, é tá fazendo. E ao mesmo tempo soltar aquilo, sem esperar resultado, sem cobrar, sem colocar. Porque daí tem o efeito Zenão também, né? Que olha, misturando todas as informações. Mas tem o efeito Zenão, que é aquilo, sabe quando você coloca água pra ferver e você fica lá esperando? Aí passa 10 minutos, a água não ferveu, mas aí você vai lavar a mão, a água transborda, né? Porque você não tá lá pressionando, colocando informação, né? Ansiedade naquilo. Isso é comprovado cientificamente. Solta que acontece, mas faça. Mas faça. Mas né? Então, assim, a ação da não ação. Então, você tá agindo, mas você não tá esperando aquilo. Então, às vezes, é isso que você precisa, né? Pra acordar e fazer. É a sua vida. E é a única experiência enquanto você... encarnado. Né? Enquanto você aí que tá ouvindo. Vai ter. E como que você pode tornar essa experiência o melhor possível? O melhor possível. Né? O que você pode fazer? Porque assim, são os seus sonhos, é a sua saúde, é o seu corpo, é a sua saúde mental. Não tem como a gente transferir isso para outra pessoa.
passar a responsabilidade disso para outra pessoa. A gente tem que ter autorresponsabilidade, da mesma forma que todas as doenças que você tem no seu corpo, responsabilidade sua. Tem um professor até que fala, né? Quando eu tiver 18 anos, aí sim, eu vou conseguir alguma coisa, vou ser feliz. Aí chega, não dá. Não, já sei, quando eu concluir minha faculdade, a faculdade dos meus sonhos, aí eu vou ser feliz. Aí conclui e tem um vazio lá. Não, já lembrei. Agora quando eu casar, acabou. Aí eu tô feliz de vez. Aí casa e não é. Tá feliz com o parceiro, com a parceira, mas ainda não é isso. Porque é dentro, não é dependendo do outro. Tem um professor que eu tô fazendo um curso com ele fala, vida madura ou é parquinho de diversão? A vida não é parquinho de diversão. E pode até ter o sítio de praia, a casa de praia, o carro do ano, pode até ter. Eu tô muito bem, tenho grana, tenho tudo. Pode até ter o parquinho de diversão, mas não é isso. Para se conhecer tem que ter muita responsabilidade. E eu até falei ontem, alguém perguntou, que eu abri uma caixinha de perguntas sobre essa questão de ser responsável por você no autoconhecimento. Autoconhecimento não é só vir fazer terapia, fazer yoga, meditação. Autoconhecimento dentro do seu trabalho, dentro da sua história de vida. É prioridade, eu tô aqui para ser melhor, para me conhecer. Se eu faço terapia, se eu não faço terapia, se eu faço yoga, se eu ando de bicicleta, se eu sou esportista, se eu não sou nada... Autoconhecimento, se desenvolver como ser humano é prioridade. Se eu não posso ser melhor para mim, eu não vou ser melhor para o outro. Naturalmente, não tem outro caminho, não tem outra... Já experimentei, não tem como, não funciona. Se eu não estou nutrida, eu tô com o prato vazio, vou oferecer o prato vazio pro outro. A gente só oferece o que tem, não tem outra saída. Então, a gente percebe essa urgência também, uma emergência desse lugar de conhecimento. E aí, a experimentação do vazio... que, como eu disse de novo, descansado, tranquilo, não é parquinho de diversão. E não é ficar na preguiça, né? Não é ficar na procrastinação. Não é, estou fazendo nada aqui e estou descansando no vazio. Não é isso. Não, é trabalho. É uma ação de descansar no vazio também. E eu ia falar alguma coisa que eu esqueci, mas enfim, disso tudo, né, da questão da gente viver a nossa vida e ser autorresponsável pela nossa vida. Quantas vezes a gente fala, eu vou ser feliz, que nem a Gabriela trouxe, quando eu fizer tal coisa, e aí, eu vou ser feliz quando eu casar, mas daí o seu casamento não tá, né, tipo, você casou com qualquer pessoa ali, achando que aquilo te traria felicidade. Não adianta, a felicidade ela tá dentro de você. Você pode estar feliz no meio do caos, né, no meio da pobreza, no meio de diversas coisas. Por exemplo, eu tenho certeza que vocês já viram um videozinho daqueles menininhos na África dançando. Eles estão de pé descalço, com roupa furada, e eles estão dançando com uma alegria. Com uma alegria. O olhinho deles brilha. Provavelmente eles vivem na miséria, né? Porque você olha ali em volta do vídeo, você vê a condição insalubre que eles vivem. Mas tem uma alegria dentro daqueles meninos que o olho brilha. E eu tenho certeza que você sente a alegria de ver eles dançando, porque eu sinto, né? São videozinhos que eu olho e falo, meu, que sensacional, ganhei meu dia vendo esses videozinhos. Então assim, a gente tá sempre esperando algo externo, mas é dentro da gente, né? É dentro. Tem gente que tem tudo, do bom e do melhor, é milionário e tem depressão. Tá doente, né? Cria câncer, cria um monte de coisa por autoculpa, por emoções, enfim. E nesse lugar Peraí, deixa eu terminar. E tem gente que acorda 4 horas da manhã pra pegar busão, pra entrar às 7 no trabalho e não sei o que, vai estudar e tá com alegria, né? E tá lá feliz, se sente realizado, se sente merecedor daquilo que tá fazendo, né? De estar lá batalhando pelo seu. Então a alegria, a felicidade é dentro da gente, nunca é no externo. Então não tem como a gente trazer essa responsabilidade para outra pessoa. Não é o governo, não é seus pais, não é seu chefe, não é o proprietário da sua casa, não é ninguém, é você. Parece que é o outro, mas não é, né? Porque a gente projeta no outro. Enquanto a gente não trouxer pra gente essa autorresponsabilidade de, o governo tá foda, tá fazendo isso, tá. Mas e eu? E
afeta e me deixa com raiva? E por que eu fico com raiva? Por que eu tô me permitindo afetar? O que existe dentro de mim que eu preciso olhar que isso tá me afetando? E lógico, tem situações que a gente fica, puta que pariu, né? Olha isso que tá acontecendo. É guerra, é morte, é fome, assassinato, não sei o quê. Mas são coisas que a gente não controla. E como isso nos afeta? Não é perder empatia, perder compaixão, nada disso. Mas é simplesmente não transferir a responsabilidade. O que eu faço daquilo que chega até mim é responsabilidade minha. Ai, tá bom, eu tô puta da vida porque aumentou a miséria. E aí eu vou sair destilando ódio, xingando e não sei o quê. Ou eu vou pegar e vou ajudar alguém que eu possa ajudar. O que vai ser mais contribuição? Eu ir lá no Instagram e xingar o governo, xingar o prefeito, xingar o presidente, xingar, sei lá, o Papa? Ou eu ir lá e não, gente, vamos fazer uma arrecadação de cesta básica para uma família que tá precisando? E partindo disso, né, que o Hélio Couto também traz isso, dessa experiência do vazio e tudo isso que a Luana trouxe que parte do vazio, é muito legal entender assim, se eu tô nesse lugar descansado e entendo essa consciência maior, não é ter $1 milhão e 200 mil carros ou não tem nada, não vai fazer diferença. Por incrível que pareça, não vai fazer diferença, não é importante. Nossa, Gabi, mas se eu tô com muito dinheiro e tenho muitas coisas, é muito melhor do que não ter nada. Mas nesse lugar de consciência madura, ampla, não faz diferença. Então, e aí, tudo bem ter ou não ter, mas é o melhor que você faz agora. E essa autorresponsabilidade é tão legal porque liberta. Essa é a verdadeira libertação. Só depende de mim mesmo, né? Então, acho que é isso, gente. Tem muitas questões. A gente já tá encerrando por conta do tempo aqui. Não, eu quero falar mais. Mas não sei se dá tempo. Dá tempo sim. Ah, então vai, fala. Porque eu tô vendo o tempo aqui. Não, dá tempo sim. Essa questão... Bom, eu vou continuar falando. Essa questão Tem que fazer as duas indicações. Essa questão da autorresponsabilidade, né? Muitas vezes, até na questão da saúde física, a gente transfere a nossa autorresponsabilidade para a questão de remédio. Eu vou tomar um remédio e eu vou me curar. O remédio, ele vai amenizar o sintoma daquilo que você está sentindo. Mas a cura real é dentro de você, porque foi você que tornou aquele desequilíbrio físico em doença. E tudo começa na nossa mente, né? Então, até isso a gente tem que ter muito cuidado. E quando a Gabi traz essa questão da questão financeira, né? De a pessoa ter muitas coisas e tal, a gente pode ter muito dinheiro, ser muito feliz com isso e utilizar essa questão para contribuir com a humanidade também, né? É essa prosperidade com propósito, diferente dessas pessoas que a gente vê que tem dinheiro e pensa só em benefício próprio. Eu quero ter dinheiro porque eu quero comprar isso, e tudo eu. E sem contribuir, né? Porque todos estamos ligados, todos. O que a Gabriela sente, eu percebo. Efeito Borboleta, né? Outro filme aí que eu preciso até reassistir esse filme. Você já assistiu esse filme? Não. Esse filme é sensacional. É muito antigo. O bater das asas de uma borboleta aqui, o efeito disso vai ser sentido lá no Japão. Né? Não tem como, tá tudo ligado. Então, o que você sente, eu vou sentir e outras pessoas vão sentir, e tudo isso é o efeito manada, né? Efeito dominó, vai afetando ali todo mundo. Então, a gente tem que estar muito autoconsciente de quem nós somos, do que nós sentimos, até para fazer essa diferenciação do que é meu e do que é do outro, mas também para saber o que eu tô emanando. O que eu tô emanando pra Terra? Né? O que eu tô vibrando aqui? Eu tô com raiva agora. Você tá com raiva agora, essa raiva ela não vai ficar só em você. Nós estamos falando de energia, né? De frequência. Essa raiva ela vai ficar presa na sua casa, vai influenciar as pessoas que convivem com você e vai influenciar toda a grade energética do planeta Terra. Então não tem como, não é uma coisa individual, cada um dentro da sua redoma de vidro e pronto.
Então tudo acaba interferindo. E quando a gente volta para esse lugar dentro da gente, de novo, né? As coisas elas começam a perder um pouco o sentido, no sentido de vale a pena? Vale a pena eu estar sentindo raiva disso? Porque tudo é tão amplo, né? Tudo é tão além do nosso véu da ilusão ali. É isso, pra mim já tá bom já, porque é muitas coisas na mente. É muitas coisas na mente. A gente quer ficar falando, eu acho que o tempo tá acabando aqui, né, que a gente marcou 1 hora de live, mas é porque é muito assunto, muita reflexão, e dentro desse assunto vazio, olha quantos subtemas vêm a partir disso. Fazer o melhor, estar presente aqui agora, tudo que a gente já tá cansado de saber, mas a gente esquece, então a gente pratica pra lembrar. Quem não tá no autoconhecimento deve ter outros meios. Ou talvez não está percebendo, mas sempre em resumo de tudo isso se conhecer é uma prioridade, porque através do seu benefício próprio, como efeito borboleta, naturalmente você beneficia os outros. E nesse lugar de vazio, de novo, a gente não gosta, não é confortável, mas é para ser um lugar de descanso mesmo. E não tem muito o que falar do vazio, tem que viver, tem que experienciar. Eu vou viver o vazio, eu entender o que é o vazio. Tudo surtado aqui. Quando eu entender o que é o vazio, eu vou viver o vazio. Aí ela vem eu venho contar pra vocês o que é essa mensagem que os meus mentores trouxeram. Quem sabe... Vivam o vazio. Quem sabe outras pessoas ouvindo essa live, como a Lu disse, têm as mesmas reflexões, tenham dúvidas, têm mais conhecimento. Então, se você tiver mais conhecimento, se você não tiver conhecimento nenhum, se você tiver dúvida, se você quiser falar o que você acha, o que você pensa, seja na live ou depois, pode enviar mensagem pra gente, que é uma discussão que vale a pena ter, porque engrandece e também traz outras consciências, né? Isso é importante. E se você já experimentou o vazio, me escreve. Me ensina, me explica o que é. Vamos trocar figurinha sobre isso. Quem sabe a gente faz uma live também pra falar com mais profundidade, né, sobre essa questão. E como eu falei no começo, não é uma live de conteúdo, é uma live de devaneios, é uma live filosófica que a gente ia trazer as nossas reflexões que a gente teve ontem, né? Reflexões, desconfortos, incômodos, questões e tudo mais. Porque eu fui dormir muito desconfortável, porque mexeu muito comigo, principalmente essa questão de e agora, né? Eu não sei o que acontece depois do corpo físico. Eu tenho uma noção ali, depois da morte, o que acontece. Não sei pra onde eu vou, o que vai acontecer real, né? Eu, enquanto espírito. Mas o que eu posso fazer pra tornar essa minha experiência, que é uma oportunidade única que eu tô tendo nesse momento, a melhor possível pra mim e pros outros? E eu quero deixar 2 indicações para vocês. A primeira é o Livro Tibetano dos Mortos. Eu recomendo muito esse livro. Ele está muito relacionado ao budismo, ao hinduísmo. E ele fala um pouco do Bardo Thodol, que é uma técnica, e é o nome também, sobre esse estado de vivenciar a morte ou de um corpo morto, mas estando vivo. Caminho do meio, né? O limiar ali. E esse lugar de Bardo é o lugar da iluminação, do vazio, do despertar. É um livro que vale a pena ler, porém não experienciar, não recomendo muito, mas leia, absorva, se nutra do que fala esse livro, que é segundo o ensinamento dos tibetanos. Por isso, o livro Tibetano dos Mortos. Não é para morrer da melhor forma, não é para estar vivo pensando em morte, e sim para experienciar esse lugar de presença, iluminação, aqui e agora, caminho do meio entre a morte e a vida, que é o estado de despertar de consciência. E como eu vivo isso, de repente, para quem pratica, é isso, a cada 3 batimentos cardíacos, uma respiração. Eu domino minha respiração, então no dia a dia, não tem ansiedade, eu sei o que eu faço com a minha respiração, depende só de mim. É um lugar mais profundo, mais difícil de entender e uma outra consciência. Mas se você tem interesse mesmo, leia esse livro, recomendo muito. E o outro é o documentário que chama Quem Somos Nós? Quem Somos Pode falar. Nós, tem no YouTube. Tem no YouTube esse documentário. Tanto muito legendado quanto dublado. Então vale muito a pena, é um documentário bem antigo, deve ter uns 20 anos. E já falava, né? E já falava disso, sobre física quântica. Muito bom. E física quântica tem tudo a ver com espiritualidade. Não tem como a gente entender espiritualidade se a gente não conhece a física quântica. Não adianta, né? E isso é até um grande desafio para mim, tava comentando com a Gabi. Que o quanto eu gosto de estudar a física quântica, mas o quanto eu era péssima aluna de física. Eu Todo bimestre eu ficava de recuperação de física, porque
pra mim era muito abstrato aquilo, eu não conseguia entender nada. E tudo bem, a gente não aprende física quântica no ensino médio. Mas pra mim era muito difícil e hoje eu tenho esse prazer muito grande em estudar física quântica. Pra mim faz muito sentido, eu consigo ter clareza. Tem a ver com a lei da atração? Porque tudo é frequência. Mas eu até posso fazer, Léo. É o Léo, um amigo. Oi, Léo, saudades de você. Eu até posso fazer uma live pra falar sobre isso, né? Sobre a lei da atração, porque a gente acha que a lei da atração é ficar pensando, mentalizando, eu quero um carro, eu quero um carro, eu quero um carro, E não é isso, né? A gente tá na lei da atração a todo tempo. Quando a gente sente medo, a gente tá vibrando essa frequência do medo, a gente atrai aquilo pra nossa vida, né? Então, quando a lei da atração, ela tá baseada nas nossas informações mentais. A gente precisa mudar a nossa mentalidade para realmente conseguir atrair aquilo que a gente deseja. Porque a gente tá atraindo todo o tempo aquilo que a gente não deseja na nossa vida, né? E a gente não tem consciência disso. E você explicou uma vez também, é uma vibração muito sutil. Sim. Eu tô vibrando coisas boas, eu tô bem. Mas lá no fundinho tem alguma coisa. Aí você vibra numa outra frequência, é o que você atrai. Então a lei da atração... Ela no fundinho é tipo no inconsciente. A gente não sabe daquilo, né? Todas as nossas experiências de vida passada, todas as nossas experiências na nossa primeira infância, intraútero, tá tudo lá armazenado nesse inconsciente, subconsciente. E a gente vive a nossa vida baseada nisso. Só 5% da nossa mente é racional. E a gente acha que a gente está agindo, enquanto na verdade a gente está reagindo. Né? A gente está reagindo com base lá das nossas experiências passadas. Então, por isso que a gente precisa fazer sempre essa faxina na nossa mente para conseguir praticar a lei da atração com consciência. E não é isso a lei da atração. Quero um carro, vai vir um carro. Não é essa a lei da atração. Pode ser. Mas se você mudar essa mentalidade. É um outro lugar de mente, é isso. Se você mudar essa mentalidade, pode ser, né? As pessoas, elas são co-criadores. A gente tá co-criando o tempo inteiro. A questão é, a gente co-cria coisas que a gente não deseja, porque tem essa informação na nossa mente. Né? A gente vibra na escassez, por exemplo. Todo mundo tem crença de dinheiro a rodo. E aí a gente quer ser rico, mas a gente tem essas informações aí, que se eu tiver, eu não mereço ter dinheiro, que o dinheiro é sujo, que se eu tiver dinheiro eu vou ser snob, vou ser não sei o quê, vou ser corrupto. Né? Um monte de informação que a gente tem, isso faz com que a gente atraia o quê? Escassez, porque a gente vibra na escassez. Né? E a gente deseja alguma coisa, então precisa mudar essa mentalidade ali pra que a gente atraia com consciência o que a gente quer atrair. Então, a física quântica, sim, tem a ver com a lei da atração. Uma pessoa que eu recomendo muito, né, que as pessoas assistam, é o Hélio Couto. Tudo dele vale a pena. Ele é sensacional. Ele vai falar sobre física quântica, ele fala sobre espiritualidade, ele fala sobre neurociência. Hinduísmo, budismo. Ele tem conhecimento de tudo. Tudo. Ele é sensacional. Ele tem um curso gratuito, que são palestras, né, dele no site dele. Então vale a pena, são palestras longas. Já vê que muitas vezes ele repete o mesmo conceito em diversas palestras pra gente entender mesmo aquilo, porque da primeira vez que você tem contato com aquilo, você não entende bolufas, porque é muito fora da realidade. Depois, com o tempo, você vai entendendo. Então é um cara que é sensacional, eu recomendo muito. Então tome nota, né? Hélio Couto, pesquisem sobre isso. Livro Tibetano dos Mortos não é caro. E o documentário tá no YouTube, super acessível. Quem somos nós? Quem somos nós? Se surgir mais, os nossos Instagrams, claro, que a gente sempre tá trazendo uma pinceladinha de alguma coisa, despertando sigam a gente alguma mesmo. coisa, né? E tendo esses despertares de consciência mesmo. Então, é isso. Gratidão. Bom domingo, fica com essa. No meu Instagram a live vai ficar salva. No meu também, eu vou deixar salva. Ótimo, então foi uma live sensacional. Compartilhe com os amigos que não seguem a gente, Sim. se tem interesse nesse tema. E escrevam pra gente se sentir também. E é isso. Gratidão, bom domingo.
encerrar agora, né?